Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Eu queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Eu queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe as alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Eu devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Que isso, hein? Ê, titãs, hein? Epitáfio. Desde 2001 fazendo história, fazendo a gente pensar aí em tudo que a gente deixa de fazer na vida, né? E eu acho essa música tão forte, tão engraçada, e como que as coisas se conectam assim. Tipo, a letra da música ela já é muito impactante, e fora o impacto da letra da música, o título da música também é impactante. Faz a gente pensar, né? Epitáfio é aquela frase que vai ali na lápide, depois que tudo acaba. Então, algumas pessoas já têm escrito o que vai ser o seu epitáfio, outras não têm a menor noção, outras nem sabem o que é epitáfio, mas está tudo certo. Mas nesse momento eu acho que a reflexão que essa música traz, ela é muito importante, porque de qualquer forma a gente vai morrer um dia, Sim, vai sim. deixar algum um dia. E aí remete muito a pensar, né? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo do meu trabalho? O que eu estou fazendo das pessoas que convivem comigo? O que eu estou fazendo da minha felicidade? Ou da minha chance, ou das minhas oportunidades em ser feliz, em ser realizado? Como que eu estou vivenciando as pessoas que de fato eu amo? Gera muitas reflexões, muitas. É, Como que eu estou me estressando demais com problemas pequenos, igual tem um pedaço que fala aí, né? exato. Eu acho que a gente passa a vida deixando de viver o que a gente quer por N motivos, seja pelo medo do julgamento, seja por não acreditar na gente mesmo, seja por priorizar momentos, situações, pessoas que não seriam tão priorizáveis naquele cenário. A gente vai se deixando, né? A Uhum, gente vai vivendo em prol do outro, vai se anulando e não vai dando valor aos próprios sentimentos, aos próprios pensamentos, aos próprios desejos, vai se importando mais com o outro e menos com você mesmo. E isso, na hora que você toma consciência, ainda em vida, é dolorido, porque parece que você tem pouco tempo para poder correr atrás de tudo aquilo que você ainda quer e pode viver. eu vi um podcast, se eu não me engano, do Maurício Meirelles e de um rapaz, eu esqueci quem que era o cara. Aí eles num bate-papo, ele perguntou pro cara assim: "Você mora onde?" Ele mora em São Paulo. E seus pais? Ah, meus pais moram no interior de Minas Gerais. Então você não vê seu pai todo mês, certo? Não. Eu vejo ele a cada, sei lá, 4, 5 vezes no mês. Porque como ele tá trabalhando muito, ele não pode ir direto, né? Uhum. E aí ele falou assim: seu pai tem quantos anos? Aí ele acho que falou 65, 68, alguma coisa nessa casa. Aí ele falou assim: você já parou pra pensar que, pelo amor de Deus, longe disso, tá? Mas eu quero só fazer um exemplo hipotético.
Mas você já parou pra pensar que se a gente fosse seguir uma média, seu pai deve viver mais uns 20 anos. Então, por exemplo, se ele tem 68, ele vai viver até 88, que já é uma média, vamos dizer que é bacana, né? Uhum. Aí ele falou, você já parou pra pensar que por ano você tem 4 encontros com seu pai? Aí se você fizer essa continha vezes 10, você tem 40. Se você fizer vezes 20, você tem 80. Aí você já parou pra pensar que a cada encontro que você tem com seu pai é um a menos que você vai ter lá na frente, porque vai acabar essa quantidade de encontros? Aí o cara parou pra pensar e falou, cara, a perspectiva muda na hora, vira a chave, sabe? Uhum. Aí ele falou, isso se ele estiver vendo 4 vezes. Se ele estiver vendo o pai dele, por exemplo, uma vez por ano, significa que ele tem mais 20 encontros só. Sim. E aí é onde o cara fez a reflexão. Ele falou, pô, cara, aí às vezes eu chego lá, em vez de sentar à mesa, curtir meu pai, curtir minha mãe, abraçar eles, dizer que amo, ficar bem, eu vou falar de um trem, de um negócio que ele fez errado. Eu vou estressar com alguma outra coisa que eu tô preocupado, que ele tá preocupado. Eu vou me preocupar com outras coisas, às vezes materiais, ou às vezes que não são tão pertinentes ali no momento, e não aproveitando o humano, que depois, quando for embora, ele vai sentir falta. A gente é muito superficial e muito mesquinho às vezes. A gente prefere passar um tempo tentando provar o nosso ponto de vista, discutir, sair melhor dentro de uma discussão, do que de fato aproveitar a presença das pessoas que a gente ama, né, do lado da gente. É, isso acontece, mas eu acho que falta mais o sentido da gente perceber que, sabe aquele sentimento de tipo assim, ó, a partir do momento que você tem uma noção 100% que você é mortal, que você morre, que você vai morrer, você vive um pouco melhor, Uhum, no sentido de aproveitar mais a vida, sim, e não no sentido de aproveitar como se você não fosse ter amanhã, mas no uhum. sentido de aproveitar sabendo que tem um contador de tempo passando e esse contador tá acabando. Esse reloginho, quando o cronômetro zerar, chegou sua vez. E o mais louco disso tudo é que a gente não sabe quando ele zera. Justo. A gente nunca sabe quando ele zera. Então, é importante que a gente pense, né? Agradeça Sim. todos os dias por levantar, por ter oportunidade de viver aqueles momentos, aqueles segundos, aqueles aprendizados, problemas, soluções, conquistas. Agradecer a oportunidade que você tem ali de ser você por mais alguns instantes. A vida é feita de instantes. E quando a cortina fechar, eu não sei você, mas eu quero poder me aplaudir. Não estou nem esperando o aplauso da plateia. Eu quero olhar para o meu espetáculo de vida e me aplaudir. Falar, Faz cara, sentido. eu vivi o que eu precisava viver, da forma que eu quis viver, sem me importar com o que os outros iam pensar. Eu não quero me arrepender de algo que eu não fiz. Eu quero crescer com todas as experiências, crescer com tudo que eu fizer de certo e errado. Assim, na minha concepção não existe certo e errado, existe consequência, mas eu quero olhar para o meu espetáculo da vida depois que a cortina se fechar e falar, cara, essa aí viveu. Essa aí viveu, viveu, cresceu, aprendeu e foi um espetáculo regado aí a drama, comédia, romance, suspense, mas acho que o epitáfio, né, do Titãs, Uhum. ele mexe acho que com todo mundo que escuta, porque te Sim. coloca nessa sensação de, tipo, e se agora acabar? E aí? E se agora acabar, Vini? Você se arrepende de Sim. algo que você não fez? Quem que você deveria ter abraçado
mais uma vez? Quem que você deveria ter, para quem você deveria ter pedido desculpas? Para quem que você teria que ter olhado com mais carinho, com mais respeito, com mais paciência? Com quem você deveria ter passado mais tempo? Isso é muito louco, né? É muito mexe mesmo com a gente, porque a gente vai vivendo no automático e não para pensar que de fato uma hora vai acabar e aí? O que que a gente está fazendo de fato para poder levar daqui ou para deixar algo aqui? Eu não estou falando de coisas materiais, não estou falando de dinheiro, não estou falando de conquistas, de imóveis, não, estou falando de legado, de construção, de desenvolvimento, de crescimento. O que que de fato você vai levar daqui? E o que de fato você vai deixar, né? Uhum. Também tem que refletir. Porque é uma coisa que a gente fala muito, né? A gente às vezes reclama muito da vida que tem, do país que mora, do mundo em que a gente faz parte, convive e tudo mais. E aí, de pessoas com poder que poderiam fazer mais e não fazem, de pessoas com menos poder que também não fazem. Mas o que será que a gente, como agente de mudança, também está tentando fazer para ter uma sociedade melhor, para ter uma família melhor, para ter um grupo de amigos melhor, para ter uma empresa melhor, para ser um companheiro melhor? São pontos. Às vezes a gente cobra muito, mas e a nossa parte? É, E essas músicas, essas reflexões trazem a gente muito para ver como tá o mundo, como tá os outros, mas como que eu tô? uhum. O que que eu estou deixando passar? Sim. Aí tem uma frase que eu gosto muito, e a gente até comentou dela em reuniões passadas, que é aquela: seja a mudança que você quer ver no mundo. Sempre. Porque Uhum. é o seu exemplo que vai começar a motivar pessoas. E essas pessoas motivadas vão motivar outras pessoas. Só que se ninguém motivar ninguém, ninguém se motiva mais e a corrente quebra. Querendo ou não, cada indivíduo é um mundo. E cada mundinho está dentro de outro mundinho, que é a casa, é a família. E a gente vai mudando paulatinamente, devagar, porque eu não posso exigir do outro uma mudança que eu não consigo ter. E eu, Sim, eu acredito que no final das contas, a gente vai ser cobrada por isso. Não é por quantas pessoas a gente ajudou, não é por quantas pessoas, quantos hospitais a gente construiu. A gente vai ser cobrado pelo que a gente conseguiu se melhorar, se a gente conseguiu se melhorar ou não. é muito, eu acredito muito naquela linha do seguinte: por mais que o outro nos cobre, eu acho que não existe cobrança maior e mais forte que a de nós sobre nós mesmos, Sim, sabe? Para mim, essa é a mais forte e a mais impactante. Porque depois, como se diz, quando chegar a hora, você vai parar e vai sentar e vai ser você e seus pensamentos. uhum. E aí o filme passa na sua cabeça e você lembra e fala: poxa, eu podia ter feito assim nesse dia diferente. Nesse outro dia eu não precisava ter me irritado tanto. Nesse outro dia eu podia ter pensado mais um pouco antes de tomar essa decisão. Sendo que é muito mais fácil fazer isso diariamente, né? Sim, Tem, tem um texto que eu gosto muito, que fala sobre essa coisa da gente refletir o dia que passou. Você deita a sim. cabeça no travesseiro e fala: como eu poderia ter feito diferente aqui? Essa situação foi ruim. Como que eu posso fazer diferente se ela acontecer de novo? De que forma que eu fui um bom cidadão, uma boa cidadã para quem esteve comigo durante o dia? Qual foi a palavra que eu lancei hoje que eu poderia ter evitado de lançar?
Acho que a gente pode e deve ter um epitáfio todos os dias antes de dormir, para que as coisas que a gente reflete, se Deus quiser no dia seguinte, uma nova oportunidade de fazer diferente, a gente faça. Não espere de fato que as coisas acabem, que o tempo acabe, para não ter tempo mais de resolver, de melhorar e de aproveitar esse lapso de universo que a gente chama de vida. Sim, isso é fantástico. Isso é fantástico. É igual tem uma outra reflexão muito bacana de se fazer, que poucas pessoas a fazem, mas quando você começa a entender ela, muda a sua vida. Que é aquela, imagina você que está ouvindo a gente agora, que amanhã, quando você acordar, eu vou te dar R$ 1 milhão. Vai estar lá na sua conta. Fiz o Pix hoje, amanhã você acorda, tá na conta. Só que agora você consulta o saldo, você não pode mexer, só amanhã. Como você se sente? Aí geralmente todo mundo que escuta esse raciocínio pensa, eu me sinto feliz, eu me sinto alegre, radiante, Eu vou fazer empolgado plano, né? Vou fazer plano, o que fazer com esse dinheiro. e só coisa boa. Aí beleza. Aí a pessoa fala, e se? Beleza, então eu vou fazer uma outra proposta. Em vez de eu te dar um milhão amanhã, eu vou te dar 10 milhões. Mesma coisa, quando você acordar, os 10 milhões vão estar lá. Só que vai ter uma condição agora. Para você pegar esses 10 milhões amanhã, a partir de depois de amanhã, você não acorda mais. Você morre. Você Ninguém ainda quer, quer alguém depois? ninguém quer. Aí ninguém quer, porque aí todo mundo começa a parar e pensar, pera, ué, mas eu vou morrer, ué. O que vai adiantar eu estar rico e morto? O que eu vou fazer com as coisas e não sei o que e tal. E aí as pessoas começam a entender o valor da vida. É que Então, a vida significa não que tem preço, né? vale mais que 10 milhões. Na Vale. verdade, não tem preço. Vale mais a dos seus familiares que 10 milhões? Vale. Porque no final das contas é o que você acabou de dizer, a vida não tem Não tem preço. preço. E aí, para finalizar, a gente faz a pergunta trazendo uma visão para trazer um outro raciocínio ainda que a gente pode fazer. Então, se sua vida não tem preço, por que que todo dia você não agradece por ter acordado? Só por ter aberto o olho ali. Por que que você não se considera uma pessoa abençoada só por você ter acordado? Estar saudável, independente dos outros problemas que você vai ter. Uhum. Mas é um exercício que faz você pensar no sentido de que ter isso que você está tendo já não tem preço. Por que que você não está sendo grato? Por que que você não está feliz? E aí, após isso, você vai buscar as outras coisas. É óbvio, viu, gente, que eu não vou ser hipócrita que a gente não vai dizer que não tenha problemas, não tenha situações ruins, a gente não vai ter algum problema de saúde, algum familiar vai ter alguma coisa, ou o trabalho da gente vai gerar algum certo estresse. Só que isso são coisas que vão acontecer, acontece de novo, acontece de novo. É um ciclo, Isso. é um processo. Esse processo não vai mudar. Mas o ponto que a gente precisa olhar é o seguinte: esse processo vai estar sempre acontecendo. Então, beleza, ok. Mas como que eu vou reagir a esse processo a partir de hoje? Porque eu tenho Sim. controle sobre as minhas ações. E eu preciso ter, se eu ainda não tenho, eu preciso melhorar esse controle. É, não deixar que seus pensamentos te controlem, né? Você controla os pensamentos. Então, sim, você se melhora e você cresce. E com isso, Uhum. quem está à sua volta também cresce. Sim. Eu estava pensando lá de cá que esse ponto aí a gente volta no episódio passado, né? Que a gente falou do equilíbrio. Aham. A gente precisa
entender que somos seres humanos e que temos nossos limites, que as coisas vão acontecer de uma forma ou de outra. Elas vão te trazer um aprendizado, mas não quer dizer que ser positivo não quer dizer que você não vá sentir. Sentir é permitido. E é no Sim, sentimento que a gente cresce, é na experiência que a gente cresce. É onde a gente se coloca à prova todos os dias para se melhorar. A gente pode sim ter momentos de chateação, pode achar que não vai conseguir, pode chorar, pode espernear, pode ficar com raiva, pode tudo, mas é um momento. A vida, ela já é curta demais, né, Vini? Para sim. a gente perder tempo numa cena só. Hoje eu tô toda teatral, né? Toda metafórica no teatro. Mas a gente não pode perder um espetáculo todo por causa de uma cena ruim. Tem muita coisa boa para acontecer, muito enredo para rolar. E, de novo, quando a cortina fechar, eu quero me aplaudir do lado de lá. Sim, sim. Fantástico. Mas quem tiver vontade de ter mais um contato com a gente, de acompanhar a gente, de participar dando alguma sugestão de algum tema que a gente pode falar ou que a gente pode abrir uma discussão aqui, como é que faz? Corre lá no Instagram, @podne.podcast, clica no link da bio, entra no nosso formulário, responde tudinho. E aí agora também é que a gente está com essa pegada aqui de refletir sobre música, sobre trechos e sobre histórias, fica à vontade para fazer sua contribuição. Para conferir e acompanhar nosso conteúdo, além do Instagram, a gente está com Kawaii e TikTok, @podne.podcast. E os nossos episódios vão ao ar sempre às sextas-feiras pelo Spotify, Podne Podcast, e pelo YouTube, Podne Podcast. Se você é a moda antiga e gosta de passar um e-mailzinho maroto, a gente também tem e-mail, contatopodne@gmail.com. É só entrar em contato, a gente ama receber os feedbacks, comentários, sugestões, observações e pontuações de vocês para que a gente continue fazendo você pensar, refletir a sua existência. Ela arrasa, hein, gente? Que isso? Ai, ai, Vini, mais papo assim, cheio de reflexão, bom humor e conexão, pode? Mas é claro que pode. Hum, Sempre pode. Pode, né? Pode demais. Gente, sexta-feira que vem a gente está de volta. Eu espero que vocês estejam gostando. Vem aí, deixe seus comentários, suas dúvidas, dores no coração. A gente está do lado de cá, refletindo a vida e fazendo você refletir também. Galerinha, a gente vai indo. Quem tiver se identificado com a música e quiser deixar um comentário, conta pra gente aí o que essa música te lembrou. Qual foi a reflexão que ela te fez fazer? A gente vai adorar ler o comentário de vocês lá no YouTube e poder responder interagindo sobre isso. Ou também, se vocês quiserem, vão lá na nossa rede social e dá uma força pra gente, tá? Curte, compartilha, incentiva um pouco mais esse nosso trabalho e se sintam agentes de mudança para poder auxiliar a gente a produzir conteúdo, viu? É isso aí, a gente vai mudando o nosso mundinho de cá, esperando que você mude daí para a gente mudar o mundo todo. Nossa, vou de novo. Simbora! Bora lá. Um beijo, gente! Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.